Fala galera, graça e paz. Espero que a presença de Deus continue contigo. Vamos lá para mais um dia do nosso propósito, quarto dia. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre dias nublados. É importante que a gente pense sobre isso, fale um pouquinho sobre isso também. Bom dia, minha querida, tudo bom? Graças a Deus. É importante que a gente fale sobre dias nublados. Talvez você... Como que tá o dia hoje? O dia tá fechado. E dias assim a gente começa a ter um pouquinho mais de indisposição para levantar da cama, né? A gente até cunha, hoje tá gostoso para ficar deitado, tá gostoso para assistir um filme, mas quem tem foco não dá desculpa, né? Essa é a máxima. Hoje deixei as meninas no carro, até demorei um pouquinho mais para começar a caminhada, para começar a fazer o vídeo, que tava no carro orando, falando com Deus. Preparando aqui, organizando os pensamentos para que a gente pudesse produzir um vídeo de qualidade para vocês com relação à mensagem. Eu não me preocupo muito com a imagem, a minha preocupação é se o som está saindo adequadamente e a mensagem que será transmitida, se ela vai conseguir ser transmitida com a clareza necessária. Essa é a nossa preocupação. Mas vamos lá, falando sobre dias nublados. Já passou por uma situação, por um momento em que as coisas estão todas bem, está acontecendo e tudo indo de vento em popa, mas parece que de repente o jogo vira, de repente as coisas mudam, de repente aquilo que está indo bem começa a ir mal, as coisas que estavam se encaixando começam a sair dos trilhos, até parece que está tudo descarrilhando. Sabe como não tem realmente? Não já aconteceu contigo? Aconteceu comigo, eu falei brevemente disso no primeiro vídeo que nós gravamos sobre o Quem Sou Eu. Não vou falar tudo, mas só trazendo aqui para o nosso contexto da nossa conversa de hoje. Isso aconteceu comigo em 2021. Em 2021, minha filha estava para nascer, a Giovana. A Suzana estava gestação tranquila, no trabalho estava as coisas caminhando bem legal mesmo, a empresa começando a ter uma recorrência nos valores, nas receitas, no serviço. A gente estava começando a crescer bastante, na igreja espiritualmente também. Estava vendo começando um período bem legal, graças a Deus a gente conseguiu manter essa parte espiritual. Mas quando foi no dia 19 de fevereiro, bom dia, tudo bom? Amém. Quando foi no dia 19 de fevereiro de 2021, é como se eu tivesse dormido e começado um pesadelo, sabe? Os dias nublados começaram. O meu começou no dia 19 de fevereiro de 2021. Eu fui fazer um serviço em Guarulhos, e aí quando eu já estava para vir embora, nesse dia a Suzana tinha uma consulta do pré-natal, minha mãe foi junto com ela que eu não consegui ir. E aí quando eu estava voltando de lá de Guarulhos, minha mãe, eu ligo para a Suzana não atende, minha mãe que atende, eu percebi que tinha alguma coisa bem esquisita, mas enfim. Quando eu cheguei aqui em Sumaré, eu vi algumas pessoas que não eram habituadas a ver naquele momento e naquele lugar. Uma delas é a figura do meu pastor, que estava lá na frente da casa da minha sogra. E aí eu vi que o negócio não estava realmente bem. Quando eu fui até o hospital que a Suzana estava, eu veio a notícia de que a Giovana não tinha resistido e tinha vindo a óbito. Aí eles consideram como natimorto. Suzana estava com 8 meses de gestação, faltavam uns 15, 20 dias para a menina nascer. As coisas, elas aconteceram, simplesmente aconteceram. Não pediram permissão, não pediram licença, elas simplesmente aconteceram.
aquele dia ensolarado que eu estava vivendo, aquele momento brilhante ou aquele momento iluminado, ele simplesmente começou a perder cor, começou a perder um pouquinho de sentido, não teve aviso prévio, e aí entrou o dia nublado. E eu tô fazendo questão de falar isso pra você. Mostra aqui, ó, o cenário. Pra aqueles que não conhecem, ó, ali onde está passando o caminhão é a Anhanguera, no sentido americano. Mas começou os dias maus, porque dias maus chegam pra todos, tá? Não é só pra mim, e essa não é uma mensagem vitimista. Você nunca vai ver aqui no canal uma mensagem de vitimismo diante de qualquer situação, você não vai ver. Tá? Esse canal aqui é muito pelo contrário, para encorajar você mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias maus. Mas, enfim, fomos impactados por essa notícia, passamos pelo processo, suportamos o processo, primeiro porque Deus é bom, segundo porque tiveram pessoas que oraram por nós e nos ajudaram a nos manter de pé, isso ajudou muito. E terceiro porque a gente não se entregou mesmo diante das percas, mesmo quando a gente viu que o dia nublado ele chegou, a gente não parou, a gente não se entregou, a gente não deu os nossos sentimentos à situação, a gente continuou crendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo quando essas coisas são desfavoráveis ou elas não vão ao nosso encontro, elas vão de encontro. Como que nós fizemos para superar? Como eu disse, foi a bondade de Deus que nos fez continuar de pé. A gente não tem muito mérito não, embora a gente tenha a nossa participação, mas o mérito maior é da bondade de Deus e das orações dos nossos irmãos, amigos, familiares, conhecidos. Foram muita gente mesmo que oraram por nós, foi bastante pessoas, graças a Deus por isso. Mas tem um texto que o profeta Isaías escreve, Deus falando, lá em Isaías capítulo de número 42, os versos 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te formou e que te criou, ó Jacó, o que te criou e que te formou, ó Jacó, não temas, pois eu te escolhi e eu te remi, chamei-te pelo meu nome e tu és meu. Aí começa os quando da vida, porque se parasse aí, era uma mensagem linda. Tá fazendo um pouco de barulho, tá passando um trator ali, ó, que vai fazer algumas manutenções lá na parte de cima do bairro, tá? Volta pra mensagem. Se Isaías tivesse escrito que Deus mandou e parasse no verso de número 1, a gente ficaria muito feliz, porque esse verso de número 1 ele é um encorajamento para nós. Olha, não temas, porque diante de tudo que você já passou, eu chamei você pelo meu nome, você é meu, eu te chamei, eu te remi, eu te criei, eu te formei. São palavras assim, animadoras. Aí chega o versículo de número 2 de Isaías 42, que é um versículo que me chama a atenção, e por vezes eu escutei esse versículo sendo dito errado por algumas pessoas, alguns crentes. Porque o texto ele diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá sobre ti. Sabe o que é interessante desse texto e é onde as pessoas elas erram quando o citam? Porque elas falam se passarem pelas águas, se passares pelos rios, ou se passarem pelo fogo. A palavra de Deus não fala se, a palavra de Deus fala quando, ou seja, vai acontecer, a gente só não sabe o momento. Mas quando acontecer, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma promessa bíblica daquele que não falha, daquele que não erra, daquele que não mente. E a palavra bíblica é: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Meus amigos, talvez você esteja passando pelo período mais nebuloso, mais nublado da sua história. Talvez aquilo que você esteja enfrentando agora na sua mente, no seu corpo, ou até mesmo nas pessoas que te cercam, seja um momento assim de extrema dificuldade, e seja um momento que você olha e fala assim: essa barreira, sem dúvidas alguma, é intransponível.
Talvez esse seja o seu pensamento, essa seja a sensação que você esteja vivendo. Mas é lindo ver a palavra de Deus, porque ela fala e ela garante para mim e para você que quando nós passarmos pelas águas, e que isso vai acontecer, mas que quando um momento chegar, nós não passaremos sozinhos, porque eu estarei contigo, diz a palavra do Senhor. Dias nublados nos faz lembrar que a presença do Senhor, ela está conosco. Porque tem gente que não lembra quando a presença de Deus está junto. E tá tudo bem, quando o celeiro tá cheio, quando a família tá bem, quando os amigos estão ao redor. Muitas pessoas não se lembram que a presença está junto. Elas não se lembram que elas estão acompanhadas com a presença. Aí em dias nublados assim como esse, a gente tem por tendência a reclamar e a dizer assim: ah, mas Deus não está comigo. Mas olha o que a palavra do Senhor, ela nos adverte neste dia, de que quando você passar pelas águas, estarei contigo, eu estarei contigo. Então, se esse momento difícil que você está passando, você está achando que você está sozinho, é mentira do inimigo na sua mente, porque Deus, ele está contigo. Não importa se esse momento de nebulosidade que você está passando, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, seja no seu casamento, nos seus relacionamentos com os filhos, não importa. O mais importante é que Deus está contigo. E porque Deus está contigo, nós temos muito mais do que 1000 motivos para continuar crendo de que a presença dele é suficiente para nos dar estratégias e nós vencermos as nossas dificuldades. No texto de ontem nós falamos sobre basta cada dia seu mal. E quando a gente fala de basta cada dia seu mal, é exatamente sobre isso. A gente entender que tem um Deus que nos guia, tem um Deus que nos move. E esse Deus que nos guia e que nos move, ele traz as estratégias necessárias para que a gente possa vencer as dificuldades diárias. Mas Isaías continua escrevendo. E Deus falando para ele continua escrevendo de que, primeiro quando? É quando as águas, Deus estará conosco. O segundo quando? É quando os rios. Sabe qual que é a diferença? Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu li esse texto e eu falava assim, mas como assim? Quando as águas e quando os rios? Nos rios já não tem água, mas o que Deus está falando ali são de níveis de dificuldade. O primeiro nível de dificuldade são águas que elas dão nos pés. São águas que elas dão até mesmo na cintura. São águas que elas dão talvez até mesmo nos ombros. Bom dia. Elas dão mais ou menos nos ombros. Mas o segundo nível de dificuldade, que são os rios, são águas que já não dá mais para caminhar. Aconteceu isso aí com Ezequiel. Você lembra quando Deus chama ele para um nível de profundidade? Não quero misturar os textos, tá? Nem é a ideia. Mas a gente entende que teve águas que davam nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, nos ombros, e depois ele teve que ir a nado. Ou seja, são níveis de profundidade. Aqui nesse texto de Isaías, o que Deus está falando para a gente e falando para o povo e trazendo para os nossos dias hoje, é que tem nível de dificuldade que a gente não estava esperando. E esse nível de dificuldade, ele dava até nos nossos ombros. Mas vai ter momentos em que o nível de dificuldade ele vai ser tão além daquilo que a gente estava pensando, que ela vai nos encobrir. E ela se tornará como rios na nossa vida. Mas nesse momento, a palavra do Senhor diz que a presença dele continuará conosco. E esses rios, eles não nos submergirão. Ou seja, nós não morreremos afogados. Já quase morri afogado uma vez, meu amigo, é ruim demais. Que sensação ruim. Mas a palavra do Senhor nos garante de que porque a presença dele está conosco, nós não morreremos afogados diante dos rios que nos cercam, diante dos rios em que nós teremos que enfrentar. E se for necessário, Deus abre caminho no meio das águas. Mas se aprouver a ele, ele não abre caminho no meio das águas, ele nos faz andar por sobre as águas. Mas se não aprouver a ele, nós andarmos sobre as águas, eu tenho certeza do meu coração de que ele nos levará no colo. Mas certo é de que essas águas que nos afligem, esses problemas que são maiores do que a gente, esses problemas não serão o suficiente para nos matar afogado. E por fim, estou mais cansado hoje. E por fim, eu vejo Isaías terminando de escrever, e talvez até com lágrimas nos seus olhos,
de entender o tamanho da grandeza e do cuidado de Deus, ele escrevendo assim: e se o fogo, e quando passarem pelo fogo, não é assim não, é quando, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Sabe o que é o mais lindo desse texto? É que não importa qual seja a situação, a presença de Deus, quando ela está conosco, e porque ela está conosco, nem água, nem rio, nem fogo, nada que seja difícil para nós vai nos matar, porque a presença dele é que nos garante a vitória. Então, repito, o tema desse vídeo: dias nublados. Se o dia que você esteja vivendo, e aqui o dia você não precisa entender só como literal, como hoje, salvo engano, dia 19 de março, mas é como uma etapa, como um momento, como uma fase da sua vida. Se ela está nublada, eu creio que porque a presença do Senhor está contigo, é o suficiente para você crer que vai ter vitória. Porque a presença do Senhor está contigo, é o suficiente para você crer que vai ter um amanhã melhor. Ah, mas eu estou crendo só para o amanhã. Não, eu estou crendo. Bom dia, bom dia. Eu não estou crendo só para o amanhã. Eu estou crendo para o resto da minha vida. Porque ainda que o dia não esteja ensolarado, mas a presença do Senhor, que é o sol da justiça, ela alegra o meu dia, ela embeleza o meu dia. Então, fica com essa palavra aí no seu coração. Os dias nublados, eles vêm. Mas mesmo quando eles chegarem, a presença do Senhor é o que torna esses dias melhores. É o que torna esses dias mais fáceis para a gente passar. Porque a presença dele faz tudo isso e muito mais. A presença do Senhor, ela nos alegra a tal ponto de que nós temos paz mesmo no meio da guerra. Nós temos paz no nosso coração, mesmo quando as turbulências da vida elas nos alcançam. Porque a presença do Senhor, ela traz essa paz que excede todo entendimento. E é bonito, né? Quando o texto bíblico diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É isso que a presença do Senhor ela faz. Dias nublados se tornarem fáceis de passar, se tornarem até mais curtos, porque nós temos a presença daquele que tem o domínio do tempo, aquele que tem o domínio de tudo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Finaliza esse vídeo com uma imagem aqui do parque. Não sei se vai conseguir ver. Tem um bichinho bem bonitinho ali, ó. Não sei o nome do bichinho não. Se você souber, coloca aí no comentário. Com essa árvore maravilhosa aqui, ó. E essa lagoa para os peixes aqui, ó, que o pessoal costuma pescar. Olha lá, que eu disse aquele dia, o playground. Enfim, outra hora a gente mostra mais sobre o parque. Mas lembre sempre, mesmo os dias ensolarados não são para sempre, os dias nublados também não são. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Tenha uma excelente fase e que dias nublados passem e o sol volte a brilhar sobre a tua vida. Deus em Cristo Jesus vos abençoe.